Amém, queridos, graça e paz, amém? Boa noite, prazer estar aqui com vocês nessa noite, também aqueles que acho que está gravando ali, que está nos assistindo. Então, como o pastor Cláudio já disse, eu sou Marcelo Fraga, eu sou de Vitória do Espírito Santo, capixaba. Falar Vitória do Espírito Santo é um nome poderoso, não é? Então, toda vez que eu falar Vitória do Espírito Santo, tem que dizer aleluia, beleza? Então, vamos lá. Eu sou Marcelo Fraga, sou de Vitória do Espírito Santo. Muito bom. Sou casado com a baiana lindinha. Isso daí é maravilhoso, meu irmão. E ainda do Flamengo, coisa linda, hein? Pastor Cláudio vai achar. Não, vai não. Vou até ver se essa água é melhor mesmo. Diferente, a água do Flamengo é diferente. Obrigado. Sou casado com a baiana lindíssima, Gabriela. Imagina, Gabriela e baiana é uma festa, fala a verdade. Nós estamos morando atualmente em Aracaju. Ela está fazendo 50 anos hoje. E eu estou aqui, meu irmão. Estou aí esse final de semana aqui, mas amanhã já estarei lá. Pastor Edson falou, bodas de ouro. Tem que... É o jubileu, né? Jubileu de ouro. E tem que levar ouro para ela. Eu falei, não, rapaz, ainda bem que ela não está ouvindo aqui. Complicar a minha vida. Nós temos 3 filhos, 3 machos. Né? A gente fala que é a casa das cuecas. Só tem homem. O mais velho é o Daniel. Ele está morando no Rio Grande do Sul. Casado com a Gabi, uma Gabriele gaúcha. Né? E eu fui promovido a avó. Por isso que eu subi aquela rampa. Pastor Cláudio. Quantos são avós aí? Então, fui promovido a avô. Né? Esse ano nós temos uma netinha chamada Sara Beatriz e temos também outros 2 filhos, o Jonatas e o Felipe, que estão em Aracaju conosco. Nós estamos pastoreando uma igreja, revitalizando e fazendo a transição lá dessa igreja, e a gente atua, né, com alguns chapéus, né? Um é o pastoreio da igreja, a gente é pastor de igreja e a gente faz isso conforme Deus nos leva, né? Aquilo que está no coração de Deus. Mas também a gente atua com pastoreio de pastores. Hoje nós coordenamos um projeto de pastoreio de pastores no país, ligado ao MAP. Pastor Cláudio, pastor Edson faz parte. A gente coordena o pastoreio de pastores no país. Estava aqui no Rio de Janeiro, ali na Sumidouro, num grande rally para chegarmos aonde chegamos, né? Com o Ordinal, em virtude desse papel. E também trabalhamos junto à Envisionar, que é um ministério voltado para mentoria, planejamento estratégico, capacitação e formação de liderança. Então, às vezes a gente está com o chapéu de pastor, outras vezes com o de pastores, e outras vezes com capacitador, mentor, discipulador. Então, um pouquinho daquilo que a gente faz aí, e é um prazer estar com vocês aqui nessa igreja. Amém? Abra a palavra de Deus. Nessa noite nós vamos estar compartilhando no livro, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. O tema desse congresso é comunhão, né? E essa é a ênfase que nós queremos dar nessa noite. E quando a gente pensa em comunhão, e a nossa irmã estava falando e falou muito bem, que existe uma comunhão que é vertical e outra comunhão que é horizontal. Uma comunhão que é horizontal, né, nas nossas relações, sem uma comunhão vertical, ela é muito perigosa, talvez ela não seja tão saudável. E quando a gente olha esse texto, a gente já começa a perceber, a gente começa a discernir alguns relacionamentos, que a comunhão fala de relacionamento, que muitas vezes não é tão saudável, porque nem toda comunhão, não sei se você já pensou nisso, nem todo relacionamento necessariamente ele é um relacionamento saudável, nem toda comunhão é uma comunhão saudável. Nem toda comunhão ela é de Deus, ou ela nos conduz para aquilo que Deus deseja. Faz sentido para você? Porque às vezes a gente acha que porque temos uma boa comunhão com alguém, um bom relacionamento com alguém, naturalmente imaginamos que tudo que vem desse relacionamento é bom, ele é positivo, ele é saudável. Agora, quando a gente olha o início desse texto, a gente começa a perceber exatamente que nem todo relacionamento ele é saudável. Veja comigo, Lucas capítulo 24, versículo 13. Geralmente o subtítulo é os discípulos no caminho de Emaús. E a gente vai perceber que
existe essa relação, essa comunhão, tanto vertical como horizontal nesse texto. Agora, no início, a gente percebe um momento onde essa relação, essa comunhão que já foi saudável um dia, não estava sendo saudável nesse tempo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Versículo 13 diz bem assim: eis que no mesmo dia iam, qual dia? No dia da ressurreição, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, distanciava de Jerusalém 60 estádios. Imagina o Maracanã, 60 vezes o Maracanã. Então 60 estádios era a distância, cujo nome era Emaús. Eles deviam estar em Jerusalém, mas estavam indo para um outro caminho, estavam indo para Emaús. E eles estavam falando entre si sobre tudo aquilo que havia sucedido, não só da morte de Jesus, mas também da sua ressurreição e daquilo que estavam comentando naquele tempo. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Até aí, por enquanto. Perceba algumas características de uma relação, de um relacionamento, uma comunhão que não é saudável. E uma dessas características, uma comunhão não saudável, ela é uma comunhão desconectada de Jesus. E a gente, por incrível que pareça, mesmo caminhando com o Senhor e na igreja, né, durante muitos anos, pode ser que em algum momento você se desconecte. E não só você, pode ser que a outra pessoa que você está se relacionando também em algum momento, mesmo sendo crente, porque aqui eram os discípulos de Jesus, eles eram crentes, eles eram discípulos, tinham andado com Jesus, mas naquele momento, em virtude de tudo que aconteceu, eles estavam meio que confusos e se desconectaram daquilo que Jesus tinha falado, ensinado. Eles desconectaram o seu coração da fonte, da comunhão vertical. E porque eles desconectaram naquele tempo a sua comunhão e o seu relacionamento da fonte que era vertical com Deus, com aquilo que Cristo tinha estabelecido, eles estavam percorrendo um outro caminho que não era o caminho que Jesus tinha estabelecido para eles. Perceba que às vezes a gente pode não perceber, a gente pode não entender, mas pode até ser que em alguns momentos, apesar de termos comunhão entre nós, pode ser que, se estivermos desconectados com a fonte, essa comunhão pode não nos levar para um caminho que Deus deseja, mas um caminho contrário ao que Deus deseja. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto, que uma comunhão que não é saudável, além de estar desconectado da fonte. E por que desconectado? Porque um dia estava conectado, mas desconectou, igual, né, a desconexão do Wi-Fi. Você chega na casa de alguém e você já pergunta: qual é o Wi-Fi que eu quero conectar? E se você estiver desconectado do Wi-Fi do céu, pode ser que essa comunhão pode te conduzir para um outro caminho. E essa segunda coisa é que uma comunhão que não é saudável, ela pode gerar uma lealdade perigosa. Nós somos pessoas, graças a Deus, que somos voltados a ter lealdades com algumas pessoas. É ou não é? Nós temos lealdades, né? Nós temos lealdades em casa, né? Geralmente marido, mulher, em relação aos filhos. Falou: ó, é o seguinte, que a gente resolver aqui, resolve entre nós dois e toma a decisão, e os filhos obedecem, mas a gente não pode comunicar um desacordo na frente dos meninos. Geralmente, né, nas famílias é assim, a gente conversa lá no quarto e decide no coletivo ali com a família, né, dando a direção, porque nós temos uma lealdade um com o outro. Algumas lealdades também são nas relações, na igreja, no trabalho. Isso é saudável. Mas se a gente estiver desconectado da fonte, a gente pode priorizar uma lealdade horizontal contrária a uma lealdade que nós devemos ter com Deus.
E aonde isso mais pode acontecer, obviamente, no nosso convívio. Porque por causa de lealdades de história, de anos juntos, a gente às vezes encobre, às vezes a gente passa pano, às vezes a gente, vira o olhar para não ver, a gente justifica ações contrárias a Deus, vontades que Deus não estabeleceu, em virtude de uma lealdade com o outro. E essa lealdade que nós temos entre nós, se não for primeiro uma lealdade com Deus, é uma lealdade muito perigosa. É uma lealdade que pode conduzir à destruição, a caminhos arriscados. A gente pastoreia, muitas igrejas durante a nossa jornada, e geralmente nosso ministério é para restaurar, revitalizar e fazer transições. E quando a gente chega numa igreja que passou por muitas crises, problemas, desafios, e situações complicadas, o que a gente percebe? Tribos de lealdades, pequenos grupos de comunhão, e até aí nada errado, mas uma lealdade tão forte um com o outro, que em virtude dessa lealdade, o que importa mais é essa lealdade do que a lealdade para com Deus e aquilo que Deus decidiu. E a gente, porque passa muito tempo na vida cristã e na vida da igreja, do corpo, a gente acha que essa lealdade ela é boa, que ela é justificável. No entanto, uma lealdade que é contrária, ou que não vem em decorrência de uma lealdade primeiro com Deus, pode ter anos juntos, pode ser todo mundo crente, pode ser discípulo, caminhar, mas aquilo que é de Deus e é o certo. E aquilo que não vem de Deus, não importa o quanto tempo temos juntos, o que é errado continua sendo errado. A nossa lealdade um para com o outro não pode ser maior do que a nossa lealdade para com Deus. Entende? A nossa lealdade em casa não pode ser maior do que a nossa lealdade para com o nosso Senhor. A nossa lealdade um com o outro não pode ser maior do que a nossa lealdade com a palavra de Deus e aquilo que Ele diz. Porque essa lealdade então é uma lealdade doentia. É melhor então que eu seja desleal com você. Se eu tiver que ser leal com Deus, é melhor que eu seja. Porque a minha lealdade, ela é em primeiro lugar, e a nossa, com Deus. Essa é a nossa lealdade. Terceiro conceito quanto à comunhão não saudável, ou uma lealdade não saudável, é que além de ela às vezes estar desconectada da fonte e gerar uma lealdade tóxica, perigosa, ela pode nos conduzir a destinos que não tem nada a ver com Deus. O alvo da nossa comunhão é o propósito de Deus na nossa vida. A comunhão, ela não é um fim em si mesmo. A relação, ela não é um fim em si mesma. Essa comunhão, essa conexão que Deus nos liga, nos conecta, gera em nós, ela tem um propósito maior, ela tem um fim maior, ela tem uma realização maior, que é a realização daquilo que Deus estabeleceu para nós, para a vida do corpo, para mim e para você. Porque a comunhão, se ela fosse um fim de em si mesmo, a igreja poderia ser um clube social. O que é um clube? É quando uma comunhão, um relacionamento tem um fim em si mesmo. Mas nós somos igrejas e valorizamos a comunhão, entendendo que a comunhão ela não é um fim em si mesmo, ela não termina na comunhão, ela tem um propósito maior, que é cumprir um destino que Deus estabeleceu para nós. A comunhão ela tem como alvo algo que Deus fará na minha vida e na vida do Edson, na minha vida e na vida do Cláudio, porque Ele nos ligou e tem uma comunhão. Estava ministrando hoje pela manhã e falando da história de Elias e Eliseu, e desse processo do discipulado, e tem muito a ver com essa questão da comunhão, da conexão. Porque Deus, quando vai realizar os seus propósitos da terra, Ele pode simplesmente no céu estabelecer um decreto, uma ordem,
e mudar a gente de estação, de etapa na nossa vida. Mas na maioria das vezes Ele nos liga, nos conecta a novas pessoas. Elias estava num tempo vindo da caverna e tinha muitas histórias em Deus, E ele talvez pensasse que as histórias que ele tinha em Deus já era suficiente demais e que Deus não tinha novas histórias para ele. Mas esse Deus que escreve histórias, e sempre escreve história nova, não importa quantas histórias já vivemos com Ele, Ele sempre tem novas histórias para mim e para você. Apesar de termos muitas histórias como Elias. E Deus chega para Elias e fala: você está achando que é uma hora de jogar a toalha? Não é de jogar a toalha, não. Eu tenho uma nova missão para você. Não é tempo de desistir. Vai lá e unge Azael, Jeú e Eliseu como profeta em seu lugar. De outro lado, ele encontra-se então no mesmo capítulo com Eliseu, alguém que tinha pouca história para contar, estava iniciando sua jornada. E mesmo alguém que tem pouca história para contar, Deus tem histórias para realizar na vida de quem tem pouca história, como Deus tem histórias para realizar na vida de quem tem muita história. Agora, essas histórias só poderiam se conectar através dessa comunhão que Deus estabeleceu. Mas a comunhão e essa conexão de Elias com Eliseu não era um fim em si mesmo. Deus não chega para Elias e fala: Elias, vai lá para estar com Eliseu, para vocês serem amigos, para vocês estarem juntos e viverem uma grande história juntos. Esse não era o alvo final. O alvo final dessa conexão e dessa comunhão era um propósito maior. Vai lá, se conecta a Eliseu, se junta a Eliseu, se liga a sua história com a história dele, porque eu estou escrevendo uma história muito maior que ainda vai ser estabelecido, e é necessário que essas histórias se conectem, porque é um propósito maior para uma nação, para um povo. Há um propósito maior nessa conexão, nessa comunhão. E a comunhão então ela tem um fim desejado que não é a própria comunhão. É um propósito maior. Quando os dois estavam juntos aqui, eles esqueceram do propósito maior e da direção que já tinha sido dada. A comunhão tinha se tornado um fim em si mesmo. Essas são características de uma comunhão que não é saudável, de uma comunhão que pode ser destrutiva. Mas de outro lado, a partir do versículo 17, eu quero convidar vocês a lerem, a gente percebe então Jesus, ajeitando, estruturando, fazendo dessa comunhão que não estava saudável, uma comunhão muito mais saudável. Uma comunhão alinhada com o coração dele, com o propósito dele. Olha só o que diz o versículo 17 em diante. E eles lhes disse: que palavras são essas que caminhando vocês trocam entre vocês aí, e por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrina em Jerusalém e não sabes das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: Jesus, quais? E eles disseram: aquelas que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno. Ele foi um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação à morte e o crucificaram. E nós tínhamos uma esperança. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele disse, Jesus dizendo: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrassem na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes deles os que se achavam em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez com que ia para muito longe. Eles os constrangeram, dizendo:
fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou então para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, e abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e desapareceu-lhes. Disseram um para com o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos fala? Quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles então lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Deixa eu falar nesse texto algumas características então de uma comunhão saudável. A primeira característica que a gente percebe numa comunhão saudável é que a comunhão saudável é uma comunhão que se importa. A gente se importa. Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia. Agora pense comigo um pouco. Quantas coisas Jesus tinha que fazer depois da ressurreição? Principalmente com aqueles que estavam em obediência. Mas veja, naquele dia da ressurreição, Jesus tomou uma decisão, uma escolha. Ele poderia ter estado primeiro com os discípulos, talvez ele poderia estado com outras pessoas, mas sabe o que ele escolheu? Se importar com aqueles que tinham se desconectado, se perdido por um instante no caminho, entrado em uma outra jornada. A comunhão que Deus tem para mim, para você, seja ela vertical, horizontal, é uma comunhão que se importa com o outro, mesmo que o outro não esteja caminhando no mesmo caminho que deveria estar. Porque todos nós, em um momento e um outro, entramos em uma curva errada. Todos nós, em um momento ou outro, pegamos uma rua errada. E às vezes, entramos em um beco sem saída. Quando a gente fala que precisamos ter comunhão uns com os outros, precisamos ter comunhão suficiente para ir atrás daqueles que entraram em beco sem saída, para aqueles que fizeram algumas curvas na sua jornada e pegaram o GPS que levou para um outro lugar. Mas Jesus se importa tanto comigo e com você, que ainda que assim tenhamos feito, Ele vem atrás de nós e fala: vamos recalcular a rota. Assim também Ele nos chama para ir atrás dos nossos irmãos, ir até eles, não para simplesmente seguir a rota que eles estão, mas se importar o suficiente para dizer: ei, estou perto de você, estou contigo, que tal recalcular a rota e retomar o caminho que Deus tem para você? Comunhão em Deus é uma comunhão que se importa. Segunda coisa que a gente percebe nesse texto, que a comunhão de Deus é uma comunhão que se importa para caminhar conosco. Não é uma comunhão que avisa de longe, não é uma comunhão que está distante. Toda comunhão saudável é uma comunhão que caminha lado a lado. Jesus, ele fala acerca do Espírito Santo. Antes da sua partida ele diz: não vos deixarei órfãos, enviarei quem? O Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos, aquele que estará ao lado, ensinando em todo o caminho, ensinando em toda a verdade. Sabe, nós não estamos sozinhos. Por mais que você talvez se sinta só, você e eu não estamos só. Nós sabemos que temos o Paráclitos que está conosco, o Espírito Santo da verdade. E esse Espírito Santo da verdade sempre colocará alguém, ainda que a gente percorra um caminho que não seja o caminho correto, em algumas estradas da nossa vida, para estar ao nosso lado, caminhando conosco nos momentos mais difíceis. Eu tenho muita história para contar, e algumas histórias são muito difíceis. E uma dessas histórias é com o meu filho mais velho, que hoje está casado, tem, uma filha linda,
e está vivendo maravilhas em Deus, mas teve um momento que ele tinha percorrido um caminho muito complicado. Ele entrou no processo de dependência química quando nós morávamos em Vitória, no Espírito Santo. E ele ainda era adolescente para a juventude, e a gente precisou tomar uma decisão muito drástica, porque as drogas afetaram a sua mente, e a gente precisou interná-lo. E quando a gente internou ele numa comunidade, foi o dia mais difícil da nossa vida. Durante os meses que ali ele ficou numa comunidade terapêutica, eu pedi uma licença da igreja. Falei, preciso cuidar do meu filho. 3 vezes por semana eu ia para lá, para dizer, ainda que você percorreu um caminho que não deveria ser o melhor, eu estarei sempre ao seu lado, estarei junto com você, não para percorrer com você esse caminho, mas para que você, quando decidir voltar, saiba que pode contar comigo. 3 vezes por semana eu ia lá, passava o dia, fiz parte da clínica, para dizer para ele, estou ao seu lado, como Paráclitos, para te ajudar a voltar para o caminho. No dia da ressurreição, Jesus escolheu percorrer um caminho com aqueles que estavam indo para um outro caminho, convencendo-os, procurando dissuadi-los, inquietar o coração deles, para que eles retornassem. Assim também nós podemos ter a certeza que nas estradas que a gente percorrer, e algumas delas não serão tão boas, algumas serão confusas, Ele não nos deixará só. Ele estará conosco, não aprovando, mas nos ajudando a entender que aquele caminho não é o melhor, mas que Ele tem sempre um caminho melhor para mim e para você. Terceira coisa que eu percebo nesse texto, que além de o texto dizer que Ele estava caminhando com eles, a comunhão que é saudável é uma comunhão que confronta, e ela quebra lealdades disfuncionais, porque nós temos esse hábito às vezes de querer manter a relação, e para manter a relação não andar na verdade. Mas quando Jesus estava com eles estavam explicando tudo o que aconteceu. Eles sabiam o que tinha acontecido, até eles já tinham ouvido da ressurreição, não somente uma, mas 2 vezes. Mas eles escolheram ainda fechar os seus olhos e os seus ouvidos. Então Jesus, ele vai percorrer o caminho, e por causa da comunhão e porque se importa, ele decide confrontar em amor. Ele, explicando pelas escrituras, como diz aqui, desde o início até aquele momento, quem era Jesus, o que havia de padecer e o que aconteceria com ele, falando acerca de si mesmo, confrontando com a verdade, com a palavra. Ei, meu querido irmão, a comunhão é uma comunhão que se importa o suficiente para confrontarmos em amor o nosso irmão. Isso é igreja, isso é família. Assim como na sua casa, se alguém estiver percorrendo um caminho complicado, você vai se portar para, ei, senta aqui à mesa, vamos conversar. Ei, deixa eu sentar, senta aqui na cama, vamos falar aqui, não está legal, esse caminho não é bom. Mas na nossa relação, a comunhão tem que ser um caminho que se importa o suficiente para confrontar. Senta aqui no banco, vamos sentar ali na cadeira, vamos bater um papo, vamos sentar ao redor da mesa. Você percebe que esse caminho não é legal, você entende o que a Escritura diz, o que a palavra diz. Eu estou dizendo isso para você porque eu me importo com você. Não é um confronto para dizer o que eu entendo acerca daquilo que é melhor para a minha vida ou para a sua, mas o que a Escritura diz. E Jesus confronta com a palavra, com as Escrituras, redirecionando, recalculando o GPS, para que eles possam enxergar o que os seus olhos não conseguiam ver. Por isso a comunhão é uma comunhão saudável, é uma comunhão que confronta. É uma comunhão que se importa para dizer, eu me importo com você, e eu entendo que algumas coisas a palavra de Deus diz, e gostaria que você pensasse nisso.
refletir sobre isso. Jesus fala: ó nécios, vocês não sabem o que as Escrituras estão dizendo? Porque vocês escolheram esse caminho? Insensatos. Mas Jesus não está acusando eles, nem está condenando eles, está confrontando para trazê-los de volta, porque o caminho que eles estavam percorrendo era um caminho destrutivo. Quarto tipo de comunhão saudável que a gente percebe nesse texto é uma comunhão que aquece o coração. A palavra de Deus diz que quando Jesus então estava explicando e partindo o pão em comunhão, ele falou: ó, tá tarde, fica aqui conosco, não vá agora, está muito tumultuado aí. E Jesus fica, e quando parte o pão ao redor da mesa, essa comunhão divina, ela aquece o nosso coração. Eles disseram: não queimava o nosso coração, não aquecia o nosso coração, não havia algo diferente ali. Parece que algo realmente estava acontecendo quando ele nos falava e quando ele partiu o pão em comunhão. A comunhão que Deus gera entre nós é uma comunhão de coração, que aquece, que queima, que favorece. Toda comunhão saudável é uma comunhão que alivia as nossas dores, que tira a carga sobre os ombros, que nos leva a queimar e sermos encorajados novamente. A comunhão saudável é uma comunhão que se importa tanto não só para confrontar, mas para consolar e aquecer o coração. Às vezes nós confrontamos muito, mas esquecemos de consolar. Mas Jesus, ele se importa tanto, que ele nos ama tanto, que ele nos confronta e depois nos chama para os seus braços, para nos consolar. Talvez nessa noite Deus está dizendo para você, que não tem muito a ver com comunhão, talvez no seu caso, pelo menos não horizontal, mas talvez de caminhos que você está percorrendo que não são bons. Mas da mesma forma que ele te chama e te confronta através da palavra, da mesma forma ele te chama e te convida através do seu Espírito para consolar, colocar você nos seus braços e dizer: eu tenho o melhor caminho para você. Eu tenho uma revelação daquilo que ainda você não entendeu. Isso é bom para você. Isso traz saúde para o seu corpo. Isso traz vida para você. Davi, que nós conhecemos muito, o rei Davi, depois de ele ter pecado com Betseba e ter também provocado o homicídio de Urias, existe um homem chamado Natã, profeta, que tinha comunhão com o rei, mas ele era profeta. O fato de ele ter uma relação boa com Davi, e uma lealdade com o rei, não tirou ele do papel que ele entendia que Deus tinha para ele. Ele foi profeta para com Davi. E quando ele confronta Davi, na mesma hora, ele se arrepende. Ele confessa. Os Salmos diz que enquanto ele não havia confessado, os ossos dele estavam se secando. Mas então, através daquela comunhão, de um confronto e um consolo, os ossos dele recebem vida novamente. Porque o consolo de Deus nos traz vida. A comunhão que Deus gera não nos leva para a morte, mas nos leva para a vida e vida abundante. Quero terminar nessa noite para orar. A comunhão saudável, uma comunhão de Deus, uma comunhão divina, ele restaura os nossos passos, ele restaura o nosso caminho, ele restaura as nossas decisões. Aqueles discípulos estavam indo para Emaús, mas depois da comunhão com seu mestre, eles passaram a voltar para Jerusalém, para voltar também à comunhão com seus irmãos que estavam aguardando. Porque uma comunhão saudável
ela restaura nossos caminhos, ela restaura nossos passos, ela nos volta à obediência da sua palavra e daquilo que Ele tem para nós. A comunhão dos céus, ela nos liga de volta ao propósito original, que permanece de pé. Quando Jesus ressuscitou e apareceu às mulheres, Ele diz: vão e falam aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Mas Pedro não era já um discípulo? Era necessário falar a Pedro? Mas porque Pedro negou, Jesus se importa tanto que Ele quis evidenciar para Pedro que ele estava com seus planos de pé. Os planos não mudaram, o propósito não mudou, continua tudo de pé. Ainda que por um tempo alguns negaram, outros foram para Emaús, mas o propósito de Deus continua de pé. Avisa a Pedro, avisa ao Edson, avisa ao Cláudio, avisa ao Marcelo: meus planos continuam de pé, não mudaram, estão à nossa espera, estão à sua espera. Essa é a comunhão que Deus propõe para nós, que nos resgata para aquilo que Deus tem para nós, para o propósito original, eterno, perfeito, que Ele estabeleceu nos céus desde a sua criação, para que andássemos nela. Esta noite eu quero terminar orando por você. Deus continua tendo muitas histórias para contar. Deus continua tendo muitas histórias para escrever. Esse texto só está aqui porque aqueles que tinham vivido muitas histórias estavam caminhando em uma história que não era de Deus. Mas então Jesus foi lá, resgatou-os para continuar escrevendo grandes histórias que tinha para Ele. Deus tem histórias para mim e para você. Ele não terminou de escrevê-las. Ele continua escrevendo. E essa história é escrita através de pessoas que Deus colocou em nossa vida. E essa história pode ser descrita, ou pode ser levada para um outro caminho, ou pode ser degradada, destruída, deteriorada, também por pessoas que podem entrar na nossa vida e nos tirar do caminho. Precisamos escolher e discernir se vamos andar com as pessoas que Deus estabeleceu, com as lealdades corretas, para andar naquilo que Deus já escreveu para mim e para você, ou se vamos escolher pessoas que talvez não estejam alinhadas nesse tempo com o coração de Deus, por maior que seja a nossa relação e o tempo, mas que pode nos levar para um livro que não é um livro da vida, mas é um livro da morte. Minha oração por você nessa noite, que a gente viva uma comunhão saudável, que Deus envie Elias para nós, e que a gente se conecte com pessoas que têm uma capa para lançar sobre a nossa vida e nos ajudar a escrever histórias lindas e poderosas. Comunhão que estabelece histórias lindas e poderosas em Deus. Se coloque de pé nessa noite. Sabe, existem tempos que Deus muda nosso ciclo. Existem momentos que Deus muda nossa estação. Existem momentos que Deus nos leva para novas etapas. É como degraus, como aqueles dali. E por mais difícil que seja, quando Deus nos leva para um novo degrau, nem todas as pessoas que estavam no degrau anterior caminharão conosco.
Deus chega para o jovem Abraão, já com muitos anos de idade. Abraão, eu tenho um caminho novo para você. Sai da sua terra, da sua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Deus falou com quem? Abraão, sua esposa. Quem ele levou? O Ló. E Ló, durante um tempo, se tornou um laço para Abraão. Porque a comunhão era tão forte entre eles, que Abraão muitas vezes abriu mão de tantas coisas e arriscou até a sua vida em batalhas, em lutas em favor de Ló. Mas chegou um momento que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E existia uma nova etapa para Abraão. E era necessário que Abraão se desconectasse de Ló. Não era para ficar de mal, Belém, Belém, nunca mais ficou de bem. Mas a estação que Deus tinha para Abraão, Ló não fazia parte. Existem estações que Deus nos leva, que algumas conexões não serão a mesma. E esse é um caminho de Deus. Existem degraus que Deus nos leva, que as conexões que Deus gerou desde o início permanecerão as mesmas. Tem um pastor amigo meu chamado Gedmar, lá de Vitória do Espírito Santo. Nesse dia, um dos dias mais difíceis da minha vida, minha esposa, quando nossos filhos foi internado, ele saiu da casa dele e falou: vou passar a noite com você. Você não vai estar sozinho. Você tem meu ombro para chorar. Você tem a minha vida para estar com você. A gente vai caminhar junto. Você não vai passar essa noite sozinho. Esse dia mais difícil, eu estarei com você também. E essa relação permanece até hoje. Em todos os degraus que Deus me colocou, Ele está comigo até hoje, porque existem conexões que Deus mantém. Mas durante a nossa jornada também, cada degrau que Deus nos coloca em outra etapa, Deus nos concede conexões novas, relacionamentos novos, que vão ser tão poderosos e profundos como outros que tivemos durante muito tempo, e que não deve ser para gerar ciúme nesses outros, mas para saber que Deus tem um propósito maior porque gerou essa conexão. Por isso precisamos saber quando devemos deixar ir, quando devemos deixar ficar e quando devemos deixar entrar. Alguns têm que ir, outros devem permanecer e outros devem entrar. Essa é a jornada de uma comunhão divina que Deus tem para nós, como pessoas, como família e como igreja. Amém? Feche seus olhos. Não vou convidar você para vir à frente, mas quero convidar você para quebrar algumas lealdades, pois esse é o sentimento que eu tenho no espírito nessa noite. É necessário quebrar algumas lealdades que vai te levar para um caminho que Deus não tem para você. É necessário se desfazer de lealdades tóxicas. Não importa o tempo, não importa a ligação, algumas lealdades precisam entrar no eixo, no alinhamento de Deus. É necessário abrir mão dessa profundidade, dessa lealdade. Não quer dizer que você vai abrir mão da pessoa, mas da lealdade talvez você precise, até que se alinhe com o coração de Deus novamente. Porque esse é o sentimento que Deus trouxe para orar por você nessa noite. E o segundo sentimento no Espírito que eu tenho para orar por você, é necessário clamar a Deus para que envie
Elias. Pessoas que vão estender a capa sobre você e vão te levar para um propósito extraordinário que Ele tem para a sua vida. É necessário estarmos abertos como Eliseu para recebermos homens e mulheres que Deus colocará na nossa vida para nos levar ao destino que Ele tem para nós. Eu quero fazer essas duas orações. Seja você que esteja numa necessidade dela, quanto à lealdade, ou numa outra necessidade, quanto a Elias. Feche seus olhos, só levanta a mão, que eu vou orar por você, aonde você está. Levante sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Pai, nessa noite, nesse congresso de comunhão, eu quero orar para que o Senhor, através do Teu Espírito poderoso, quebre lealdades disfuncionais e algumas talvez até demoníacas. Destrua, desfaça, quebre lealdades destrutivas, até que se alinhe com o propósito e o plano de Deus. Refaça essas lealdades, que o vento do Teu Espírito sopre e rompa e separe essa relação e essas lealdades destrutivas nessa noite, em nome de Jesus. Também nessa noite eu oro, Pai, para que homens e mulheres recebam pessoas que são enviadas. Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. E que eles recebam e elas recebam pessoas que talvez há muito tempo já caminhavam junto, mas Deus mudou o propósito. E uma capa é lançada para um novo caminho e um novo destino que o Senhor estabeleceu, para nos conduzir a novos níveis e novas etapas. Que o Senhor nos conceda homens e mulheres como Elias, que nos ajude a escrever histórias novas que o Senhor já escreveu nos céus desde a eternidade. E que o Senhor traga novos Elias também, e que a gente os receba para lançar capas novas sobre nós e nos conduzir a destinos proféticos que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, aquece nosso coração de novo, como naquele dia. E mesmo ao sair daqui, fica conosco mais um pouco, mantendo a palavra que o Senhor iniciou nessa noite, nos conduzindo durante toda a semana, aquilo que Teu Espírito quer acrescentar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.